cumula de toda alegria e paz em nossa fé. Pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Verdadeiramente, bendito seja Deus que nos reúne no amor do Cristo para iniciarmos mais uma semana de estudo, de convivência, de labuta, mas também para participarmos da mesa da Eucaristia e da mesa da Palavra, ouvindo os ensinamentos de Deus, para bem conduzirmos então essa semana e a nossa vida. E nesse início então de semana, nessa celebração, esse mesmo Deus que nos reúne, também nos convida à conversão. Desde pequenos até mais velhos, somos convidados à conversão. Por isso, reconheçamos que não somos perfeitos, mas que Deus é perfeito, e peçamos perdão de nossos faltas para bem celebrarmos os seus mistérios. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica. Fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém,
nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia. Porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Aos ídolos pagãos prestaram culto, se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Quantas vezes o Senhor os libertou, eles, porém, por malvadez o provocavam. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo, quando ouvia o seu grito na aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza,
porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, Maurinho. Como eu já disse no início, estamos iniciando mais uma semana, mais uma oportunidade que Deus nos dá para a busca do crescimento, do conhecimento e também do crescimento diante de Deus com as nossas boas obras, com o nosso bom comportamento lá em casa, mas bom comportamento na escola também, para facilitar o trabalho das professoras. Então, vamos olhar o que é de fato a liturgia da palavra nos orienta para termos uma semana abençoada. Primeira leitura, o livro dos Juízes, narra para nós o desvio do povo de Deus. É interessante. O ser humano sempre precisa ter alguém que seja modelador, como eu disse já um dia numa missa, lembrando uma coisa que o Padre José falou. A gente precisa sempre ter alguém para ver Cristo nele. E é verdade. O ser humano sempre precisa de alguém que dê uma condução, que dê um sinal. Não precisa ser poderoso, nada disso, mas de alguém que dê um sinal. Porque o povo de Deus, sem os juízes, eles se desviavam do caminho. E ali narra o processo de paganismo que eles entraram, seguindo as orientações do povo cananeu, porque queriam seguir Baal e Astarte, que são deuses, segundo a tradição cananeia, são deuses que exigiam, por exemplo, sacrifício do primogênito, sacrifício do primeiro filho. Sabe o que é um sacrifício? Levava a criança lá no altar, cortava a garganta da criança, isso mesmo, eles eram cruéis. E eles começaram, o povo de Deus, que seguia o Deus da vida, começaram a cultuar o Deus da morte. Baal é o Deus da morte. Então, uma coisa muito feia que eles fizeram, muito errado. E aí nós vemos que Deus sempre mandava juízes para tentar nos orientar, mas parece que nem os juízes eles estavam querendo escutar. É igual às vezes, claro que aqui nesta escola não tem, né? Mas igual às vezes algumas crianças que mesmo o pai falando, mesmo a mãe falando, depois lá na escola também às vezes a professora falando, o inspetor de aluno lá falando, mesmo assim parece que não aprende, parece que não entra no caminho e sempre continua criando dificuldade. Tem dificuldades que a gente cria e ela não respinga tanto na gente, respinga nos outros. E aí às vezes aquela dificuldade que a gente cria, que respinga nos outros, a gente faz às vezes um inocente sofrer. Os moleques lá em casa sabem muito bem o que eu estou falando. Às vezes uma coisa que um bençoentinho cria, se achando mais importante, a cereja do bolo, e daí ele cria uma dificuldade para todos os outros, sofrimento para todos os outros. Então vocês fiquem sabendo, se uma criança cria uma dificuldade lá na escola, na sala de aula, cria um cripocó lá, desobedece a professora, a sala inteira sofre, porque para a aula, para tudo, para chamar... Nunca aconteceu isso, né? Mas enfim, para tudo para poder acertar aquela pecinha que não funcionou. Olha lá o que acontece. Ali mostra que Deus castigou, mas não é Deus que castigou, porque daí, o que aconteceu? Os ladrões, o pessoal que cercava o povo, aquele tempo era cruel, gente, não dá para comparar o mundo que nós vivemos hoje com aquele tempo. Mas enfim, eles invadiam os acampamentos deles, prendiam quem conseguia trabalhar e vendia como escravo. O autor sagrado, ao escrever, ele mostra como se fosse um castigo de Deus. Mas depois a gente vai estudar, conhece toda essa história, não é bem que Deus castigou, porque Deus é amor e misericórdia. Deus nunca vai castigar você, mas os seus erros vão castigar você mesmo, entendeu? É as nossas atitudes, não é Deus que nos castiga. Eles fizeram errado, não escutaram os conselhos do juiz, perderam o foco daquilo que eles tinham que fazer na terra prometida e acabaram se tornando escravos. E assim pode acontecer com qualquer um de nós, com os pequenininhos e com os grandes também. Se a gente perde o foco daquilo que a gente tem que fazer certinho, com amor, com misericórdia, a partir dos ensinamentos de Deus, a gente começa a fazer a partir do ensinamento do espírito de porco, que eu falo, e quando começa a deixar de se guiar pelo espírito de porco, que seria o espírito de Baal, aí as coisas acontecem bem desagradáveis. A gente sofre e ainda faz os outros sofrer. Lá em casa, como eu disse, os moleques já sabem bem disso, quando acontece alguma coisa disso, a gente vê que aquela bençoenta peça, depois eu converso com um, converso com outro, mas vê que aquela bençoenta pecinha, ela também, que criou aquele cripocó, que fez todo mundo sofrer, ela também está sofrendo. Porque foi Deus que castigou? Não, porque pegou um caminho errado. Então a gente tem que aprender a sempre pegar o caminho certo.
não criar dificuldade nem problema com ninguém. E obedecer, viu? Vocês estão na idade ainda que tem que obedecer. Vocês não sabem das coisas ainda. Ontem eu chamei a atenção de um padre. Por causa de uma situação. Eu falei, mas espera lá. Você está sendo obediente a duas crianças que não sabem nada da vida e que querem te orientar? E você acha que você vai terminar aonde desse jeito? Então, nós escutamos os pequenos, claro, os grandes, a gente escuta os pequenos, os ouve, mas tomamos as nossas atitudes, que os pequenos ainda não sabem. Vocês não sabem da vida ainda. Não viveram, não chegaram até na idade que nós chegamos. Então, por isso que a gente tem que ser obediente. Quando a gente é obediente, a gente não sofre, a gente é feliz e a gente se realiza. Depois, continuando, nós vamos lá para o Evangelho, para mim não ficar falando a manhã toda aqui. Olha que bonito trecho do Evangelho de Mateus. Lembram que, os adultos acho que lembram, vocês talvez não lembrem. Eu sempre lembro que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como um mestre da justiça. Se a nossa justiça, se o nosso jeitinho ou jeitão de ver o mundo, de se comportar, não for diferente do todo da sociedade, nós não entraremos no reino dos céus. Então o nosso jeito de julgar as pessoas, de tratar as pessoas, tem que ser diferente do jeitão da sociedade. A sociedade não perdoa, a sociedade condena, a sociedade julga. Nós não. Nós perdoamos, não julgamos, não condenamos, nós procuramos viver bem com todos. Porque Deus ama a todos, apesar dos defeitos, porque ninguém, enquanto se caminha cá na face da terra, é perfeito. Só Deus é perfeito. Por isso que no início ali, o jovem pergunta para Jesus, o que eu devo fazer de bom? Jesus faz uma interpelação, uma pergunta, né? Por que você pergunta para mim o que é bom? Só um é bom. Só Deus é bom. Ninguém mais é bom não, viu? Nós somos pestinhos quando caminhamos cá na face da terra. Mas Deus é bom. Deus é misericórdia. Daí depois, Jesus vai explicar para ele, olha, viva os mandamentos. Os mandamentos, o decálogo, ele é ligado sempre à vida. Qualquer coisa que a gente vai fazer, se a gente tem consciência cristã, que a gente percebe que vai ferir a vida do outro, vai causar uma tristezazinha para o outro, uma amargura para o outro, está ferindo a vida e já está ferindo os mandamentos. Isso já é pecado e pecado grave, porque ninguém tem direito de criar dificuldade para o outro. Então, vai sempre na linha da vida. Ama seu irmão, termina lá, ama seu irmão como a ti mesmo. Aí o jovem, olha, por isso que eu falei lá da justiça, que tem que superar a visão da sociedade, né? O jovem ali até que é bacana, ele estava vivendo os mandamentos. Vocês sabem, gente, que tem bastante gente assim dentro da nossa religião, não vou falar do cristianismo todo, né? Mas do cristianismo todo, que pratica assim os mandamentos, que é até bonitinho, certinho, mas não sabe viver a justiça do reino. Porque não basta, vale mais para os grandes, mas os pequenos acho que vai entender também, não basta a gente não fazer o mal para ninguém. Vocês já viram, já encontraram gente que fala assim, não faço mal para ninguém. Você vai ver, de fato, não faz. Mas também não faz o bem, vai para o inferno do mesmo jeito. Entenderam a lógica do reino de Deus? Não adianta a gente não fazer o mal para ninguém. Já não pode mesmo, ninguém tem direito de fazer o mal para o outro. Mas, gente, o que é isso? Nós somos filhos de Deus, mas a gente não faz o mal e em contrapartida a gente faz o bem. Nem que isso custe um sofrimento, a gente uma angústia, e às vezes custa, faz parte. Porque o reino de Deus transcende as mesquinharias que nós valorizamos, cara. Super valorizamos, né, que eu falo, enquanto caminhamos cá na face da terra. E por isso que o jovem ali, ele vai embora triste, porque era muito rico. A riqueza ali não é só no sentido do dinheiro. Não foi capaz de entender essa lógica do Evangelho. Eu sou bom, mas não vou perdoar quem errar, porque eu sou perfeito. Quando eu era, antes de entrar para o seminário, eu trabalhei, eu fiz uma experiência assim. É bom ter experiência na vida. Eu fui motorista particular de um povo da alta. Gente que me quer bem até hoje, que eu quero bem também. Mas o povo da alta, bem da alta. E aí um dia a pessoa lá disse, Marquinho, eu já seguindo a minha vocação, Marquinho, não consigo entender. E era gente boa, são gente boa, mas não consegue entender essa lógica do Evangelho, não. Marquinho, não consigo entender a sua vocação, por quê?
Não consegue entender minha vocação. Ah, porque está escrito lá no Evangelho que tem que amar o inimigo, que tem que perdoar o inimigo, que tem que rezar para o inimigo. Eu, Marquinhos, se alguém faz alguma coisa para mim, eu viro o mundo, mas eu prejudico essa pessoa até meu fim. Então você vai ter que se formar para perdoar os outros. Ah, não consigo entender. Tá vendo? É a pessoa que não consegue entender a lógica do Evangelho. Nem vai participar de missa, nem nada. Por quê? Vai participar por quê? Porque não vai entender o que Jesus está pedindo. Então é preciso que nós aprendamos a não fazer o mal para ninguém e ainda praticarmos o bem, nem que isso custe alguma dificuldade para a gente. Porque este é, de fato, o caminho do reino, o caminho da salvação. Mas para vocês pequenos, é o caminho da felicidade também. Porque ao invés de você brigar com o colega, você dar um sorriso, você fazer alguma coisa para ajudar o colega, você está caminhando para o reino e está ajudando a classe, todo o grupo a viver bem. Se você faz... Aqui ninguém faz, né? Não, aqui não, só lá na Patagônia. Mas se você faz uma birra lá, dá um pinote na sua cabecinha lá, cacholinha, faz uma birra lá, vocês entenderam essa linguagem, né? Então faz uma birra lá na sala de aula, pronto, ao invés de você ajudar, você estragou tudo. Então nós temos que ter atitudes que ajudem para a gente caminhar bem, para sermos felizes e para ir entendendo a ação de Deus e a presença de Deus na nossa vida e na nossa história. Hoje nós celebramos São Pio X. São Pio X ele tinha uma confiança inabalável, mas inabalável na presença de Jesus Cristo. E ele tinha razão. A nossa fé é uma fé cristocêntrica. O Cristo é o centro da nossa vida. Por isso eu vou deixar para vocês pequenos, mas para os grandes também, quando for tomar uma atitude que você não... de alguma coisa que você não entendeu, porque às vezes acontece cada coisa na vida da gente que a gente olha, mas meu Deus do céu, o que é isso? Aí você vai tomar uma atitude e faça uma perguntinha para você mesmo. O que é que Cristo faria no meu lugar? Que atitude que Jesus ia tomar agora para resolver isso aqui? E pode ter certeza que o resultado daquela resolução, o resultado daquilo que você tomar de atitude, vai ser sempre para o bem do próximo, para o seu bem e também para o bem do reino de Deus, que vai sempre se fazendo no meio de nós, quando praticamos o bem e testemunhamos o amor e a misericórdia. Irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeu ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as nossas oferendas e dai-nos seguir os ensinamentos de São Pio X, para celebrar dignamente esses divinos mistérios e recebê-los com fé.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Pio X e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, o Senhor Deus do universo, o céu e a terra resplandecem toda a sua glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai Nossa oferenda, ó Senhor. dando para ser entregue, abraçando firmemente a paixão. Jesus tomou, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gorgônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, São Pio X, os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo do Espírito Santo, pela vossa morte desses vida ao mundo. Livrai-me de meus pecados e de todo mal, pelo vosso corpo, pelo vosso sangue. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade, jamais separar-me de vós. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de viveres em minha praga, mas dizei-nos a sua palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Nos transforma
lembrando a memória do Papa São Pio X, nós vos pedimos, ó Deus, que a participação na vossa mesa nos torne firmes na fé e unidos na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria, elegestes três hierarquias diantes, e as dispusestes numa ordem admirável, acima dos céus, e dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignares derramar sobre as servas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai as minhas palavras e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade da interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nós ouvimos o Evangelho, falei na homilia, mas só mais uma catequesezinha. Então. Viram o que aconteceu? Essas coisas acontecem onde tem vida, onde tem gente, viu? Por isso que a gente não se assusta, para a missa. Já participei de uma missa quando eu era seminarista também, que alguém passou mal na missa, e o povo achou ruim do padre não parar a missa. E já vale para os meninos então que são seminaristas. Mesmo que venha alguém a morrer na hora da missa, a missa continua. Cuida do defunto porque ela está sendo colocada no coração de Deus. A missa não pode ser parada. A missa só pode ser parada se alguém acertar um tiro no coração do padre, como acertaram já no coração de alguns que não estavam rezando esses mártires que nós temos na história da igreja. Entendeu? Então são coisas humanas. Quem não quer ter um trabalho desse não cuida de criança. Quem não quer ter um trabalho desse também não se mistura com os adultos. Porque quem nessa vida já não passou mal às vezes? Às vezes a gente passa mal do nada, não entende, porque quando você passa mal faz parte, tá bom? Então nunca se assusta com isso, mas sempre cuide de quem passou mal, porque é triste passar mal, não é gostoso não, é muito triste. Então, só essa catequese, tá bom? Vocês estão convivendo com os coleguinhas, isso vai acontecer até em sala de aula. E vamos lá, a gente cuida e pronto, e o reino de Deus segue o seu caminho. Peçamos também então a proteção de Nossa Senhora, a nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Devolva para vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós. Amém. Volte para vós a sua face e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e deem paz e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Bom dia, uma santa semana a todos. Bom dia.